o Senhor ia naquele lugar para ouvir a Tua voz e dar o recado, Senhor, a nós. Nós cremos, Senhor, que o momento é esse. Ele é muito mais completo, porque além de falar pela boca do Teu servo, Ele fala em nossos corações, Senhor. Fala, arde em nossos corações. Mude a nossa vida, mude a nossa consciência, a nossa visão de mundo e nos traga paz, em nome de Jesus. É mais um privilégio estar aqui, uma responsabilidade. Mas eu queria só dar 2 avisos rápidos. Na quarta-feira passada, próxima agora, dia 4/9, nós tivemos aqui uma noite de gala. Quem esteve aqui, por favor, levante sua mão. Eu acredito que sim, a maioria dos homens. Eu quero dizer, quem não esteve, perdeu, porque foi maravilhoso. Foi um seminário, um workshop sobre o tema Seja Homem. E atraiu muitos homens. Nós tivemos aqui, pela glória de Deus, mais de 120 homens. Então, Deus verdadeiramente foi bom conosco. O pastor Paulo Júnior veio, ministrou, e nós pudemos sair daqui com o nosso entendimento mudado. E aí, aproveitando esse evento que nós tivemos na quarta-feira à noite, eu queria lançar um outro desafio. Nós temos aqui nessa igreja o curso de homem ao máximo e mulher única. Nós estamos formando aí, mais ou menos por semestre, cerca de 50 a 60 pessoas. Tem sido maravilhoso. Maridos, homens casados, também solteiros, mulheres solteiras, casadas, podem vir fazer. As mulheres se reúnem aqui embaixo, toda segunda-feira, a partir de 19h30, e os homens ali em cima. O que eu quero dizer para vocês é que o homem que ainda quiser se inscrever, nós vamos abrir uma exceção amanhã, às 19h30, você pode estar conosco. Samira está me avisando que nós temos 5 vagas para homens. Mulher já esgotou, mulher sempre esgota primeiro. Então você ainda tem a oportunidade. Às vezes você já fez, gostou e não vai fazer de novo, mas liga com um amigo, manda. Amanhã às 19h30 nós temos como recebê-los aqui, amém? Por favor. Deus, mais uma vez, muito obrigado pela sua misericórdia. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, da minha família toda que está aqui nessa igreja, parte do corpo de Cristo, ó Deus, nessa terra. E o Senhor nos dá o privilégio de caminharmos juntos e de estarmos juntos. Nessa manhã, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor contemple o desejo do coração de cada um aqui, Deus. Eu não sei de que forma cada um pode chegar aqui. Às vezes, tem gente que está muito feliz, está muito alegre com o dia de hoje, graças a Deus por esse sol que está brilhando. Mas talvez tem gente que veio aqui, que está com o coração triste, está preocupado, ansioso, amargurado. Alguma dessas características nós queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor faça cair por terra. O Senhor enche o nosso coração da alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos nessa manhã, e foi maravilhoso, eu estou vendo assim os jovens, aqui da Jogum, e desde o começo aqui, igual o Jefferson ministrou sobre a Arca do Tabernáculo, depois veio o louvor, a Carla ministrando aqui com o grupo de louvor. A gente vai vendo uma sequência daquilo que é a vontade de Deus nessa manhã, e as coisas se encaixando. E aí a gente vê aqui os jovens, um montão de gente assim, empenhado em expandir o reino. Talvez esses jovens poderiam estar por aí, fazendo o que desce na cabeça, deixando a vida levar para ver como é que fica, metido talvez nas drogas, prostituição e outras coisas, mas decidiram colocar sua vida diante do altar de Deus. E aí nessa manhã eu quero meditar, porque é uma história muito grande que tem na Bíblia. Talvez essa biografia desse homem é a maior biografia que tem da palavra de Deus. Então os teólogos, os estudiosos comparam muito essa história, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, sobre a vida de Jesus. Nós vamos falar aqui hoje uma história muito conhecida, talvez a maioria de nós conhece essa história, é a história de José do Egito. Então José é um jovem, e me chamou a atenção por conta desses jovens que estão aqui. A Bíblia diz que José, o contexto da história de José, estava lá o pai dele, o Jacó, e aí o Jacó, ele tinha uma mulher que era a mulher da mocidade dele, que ele casou com a Raquel. Só que aí, como a gente vai ver na vida dos profetas, na maioria das vezes, se você observar, os profetas tinham mulheres estéreis.
mas isso tudo era plano e propósito de Deus. E não era diferente da vida de Jacó. Jacó casou-se com Raquel, era a mulher que ele amava, mas o tempo foi passando e Raquel não teve filhos. E aí, como sempre, a mulher quer sempre, às vezes, dar uma solução. E aí foi colocado na vida de Jacó duas mulheres, que eram suas servas. E aí, essas duas mulheres, uma teve 6 filhos com Jacó, e a outra teve 5. E a Raquel, que era a primeira mulher, que era a da mocidade, a que o Jacó amava, não teve filhos. E aí a Bíblia diz, eu estou tentando resumir a história, de que depois desses outros filhos que Jacó teve, nasceu José, o filho temporão da velhice de Jacó. E aí a Bíblia começa a falar algumas coisas desse José, e ele era o preferido do pai dele. Pensa bem, numa casa nasce uma criança assim, depois que o pessoal, os meninos já estão jovens, e aquele filho ali, teoricamente, seria a rapa do tacho. Todos os cuidados, o carinho do Jacó eram voltados para a vida de José, porque Jacó, depois de velho, teve o José. E aí diz que os irmãos olhavam tudo aquilo dentro de casa e não gostavam. E talvez isso é próprio de nós mesmos, né? Quantos de nós quer ver o outro bem? Na maioria das vezes, essa natureza nossa ruim, a gente quer sempre se dar bem, e às vezes a gente quer os outros é que ficam para depois. Mas o que aconteceu é o seguinte: o José, a Bíblia diz que mais ou menos com 17 anos, e aí começou a se sobressair na família, e o pai de José botava os irmãos para trabalhar, e aí diz que o pai dele preparou um presente muito lindo para ele, era uma túnica, e essa túnica tinha várias cores, uma túnica bonita, talvez hoje uma roupa de grife. E aí o José, quando colocava isso, os irmãos ficavam olhando aquilo ali e ficavam talvez questionando por que meu pai deu para ele e não deu para nós. Nós viemos primeiro. E isso começou a suscitar na vida dos irmãos de José um sentimento de inveja, talvez um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. E a inveja é um sentimento que começa na nossa vida imperceptível. Às vezes você olha para uma situação, olha para uma pessoa, você não fala nada, mas lá no fundo você pergunta: por que não é comigo? Por que é com ele? Às vezes, no seu ambiente de trabalho, você está ali há tantos anos, trabalhando, dedicando, chegando cedo, saindo tarde, e daqui a pouco o outro entrou em 8 meses e é promovido. Aí você não fala nada, talvez você não fala nem com a sua esposa, talvez chegue em casa não comente nem com o seu marido, mas aquela raiz pequenininha de amargura vai crescendo, e se a gente não tiver cuidado, que vai brotando tão forte no nosso coração, ao ponto de nos engolir e nos matar. Então a inveja é um sentimento muito ruim, nós temos que lutar contra essa natureza. Mas foi assim, na vida dos irmãos de José, aquele sentimento, eles não tiveram a sabedoria de aniquilar com aquilo ali. Eles imediatamente começaram então a trabalhar contra José, mesmo sabendo que José era o filho amado do pai deles, eles não levaram isso em consideração. Aí diz que numa certa manhã, o Jacó mandou esse pessoal todinho para ir cuidar do gado, das ovelhas. E quando foi mais tarde um pouquinho, o José foi mandado pelo pai dele para ir lá olhar como é que estavam os irmãos. Só que aí o José ia e olhava, e como todo jovem, ele não tinha muita sabedoria naquele momento, e voltou e começou a entregar os irmãos dele para o pai dele. E aí o pai dele começou a pegar firme com os irmãos. Mas nesse inteirinho aí, o José começa a receber de Deus alguns sonhos. O menino dormia e começava a sonhar. E aí, naquele momento, José começou a compartilhar os sonhos dele. Compartilhar com qualquer um, com os irmãos, mais velho, mais novo, com o pai, com a mãe. E aí eu acho que foi assim, a gota d'água foi quando o José falou um sonho que ele teve. Falou: essa noite, talvez na mesa do café da manhã, do almoço, o José sentou e falou: o seguinte, gente, eu tive um sonho. Aí os irmãos dele já com raiva dele, eu tive um sonho que eu sonhei que todos vocês iam se ajoelhar aos meus pés, inclusive papai e mamãe. Aí os caras ficaram mais irados, porque o José teve um sonho. Ele falou assim: eu tive um sonho que eu estava no campo fazendo colheita e eu peguei um feixe bem grande, e todo mundo aqui pegou. Só que quando eu peguei o meu feixe ficou em pé, e o de todo mundo ao redor de mim, abaixado ao redor de mim. Aquilo trouxe uma ira tão grande na vida daqueles irmãos de José,
porque eles não contiveram a inveja do coração deles e da mente. E aí, essa figura é muito interessante. Eu pedi o Samuel para ir buscando alguns quadros. E aí, na segunda vez que o José foi nos irmãos dele, quando eles avistaram o José de longe, falou assim: ó, não passa de hoje, nós vamos matar esse camarada, nós vamos matar esse menino. E aí, quando era muita gente ali, 11 irmãos, cada um dava uma ideia: nós vamos matar ele, vamos jogar no buraco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O outro teve uma ideia: nós vamos matar ele, vamos pegar a blusa dele que ele ganhou do nosso pai, aquela túnica bonita que eu falei, vamos pegar um bezerro, matar, molhar essa túnica no sangue e vamos embora para casa dizer que o José morreu, que um animal grande no campo pegou ele. E aí a gente vai pensando isso, vai vendo essa história, e é uma história muito, a Bíblia diz que é algo muito parecido com o ministério de Jesus, essa história de José. Eu diria mais além: essa história de José pode ser a minha história e pode ser a sua história. Talvez no começo nós se identificamos aqui com algum sentimento de amargura, de inveja, de alguma coisa que não está bem dentro da nossa cara. Às vezes com o próprio marido, com a própria esposa, existe esse sentimento de disputa. Não, eu posso, eu não pode. Não, ela pode, eu não posso. E nessa manhã Deus nos convida a nos despedir desse sentimento, que se a gente não tomar conta, ele começa a crescer no nosso coração. E aí o que acontece? Quando José chega, aqueles irmãos já estavam definidos que iam matar ele dessa forma. Só que um teve uma outra ideia, falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, gente, meu pai gosta demais dele, não vamos matar ele não, vamos só jogar ele no buraco. Jogaram no buraco e não mataram o José. Primeiro livramento de José. E aí José foi jogado no buraco, fala a Bíblia, com 17 anos. E nessa manhã eu quero fazer uma pergunta para você: talvez qual o buraco que eu estou metido agora, qual o buraco que você está dentro? Às vezes o buraco da amargura, da própria inveja, o buraco da murmuração. Às vezes Deus colocou diante de você um caminho a ser percorrido, que o Espírito Santo testifica em nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos uma origem e temos um destino. E às vezes a gente é levado, a partir dessa origem, até chegar no destino, a gente desistir por qualquer dificuldade que vem na nossa vida. E aí o que acontece? José foi jogado no buraco, mas a Bíblia diz também que José em nenhum momento se abateu, porque ele tinha na mente dele, talvez quando ele fechava os olhos, ele falasse: não, ainda que eu sou novo, tenho 17 anos, eu não vou desistir daquilo que Deus colocou para mim, eu não vou desistir dos sonhos de Deus na minha vida. E hoje nós estamos às vezes desistindo por muito pouco. E aí a gente, quando os irmãos dele jogaram ele no buraco, e esse irmão teve a ideia de não matá-lo, ia passando uma caravana de mercadores que iam para o Egito. E aí a Bíblia diz que teve a feliz ideia de vender o José para aqueles mercadores. Novamente, tira o José do buraco, bota na cara do pessoal e vender o José. No lugar deles matarem e banhar a túnica de sangue, eles ainda oferiram alguma vantagem nisso. E despacharam o José. E voltaram para casa e firmaram a ideia de que José tinha sido morto. E o pai dele chorou muito. O pai dele assim entrou em prantos, porque era o filho da sua sobriedade. E aí, de repente, ele ficou sem aquele filho. E aí ele diz aqui que o José não desistiu. Ele não se abateu, ele não se deixou ser tomado pelo desânimo, porque ele usou desse momento para continuar o propósito de Deus, que Deus havia estabelecido para ele. E aí na nossa vida é assim: às vezes a gente cai no buraco e dali a gente pensa que é o fim. E quando Deus estabelece um plano, um propósito, um desígnio na nossa vida, aquilo não é o fim, às vezes é o começo. Às vezes aquele buraco era na vida de José um degrau para que ele pudesse alcançar aquilo para que Deus tinha designado. E aí, eu sempre falo isso aqui, quero dizer para a vida de cada um aqui: se está ruim, não se apavore, porque pode piorar mais ainda. José, apesar de ser jogado no buraco, ele não desistiu. Tiraram ele do buraco, venderam ele para ser escravo no Egito. Quando ele chegou no Egito, venderam ele lá para o chefe da guarda do faraó. O maioral era o único antes do faraó.
porque acima dele só tinha mesmo a chefia geral do faraó, que era quem governava ali, quem era o rei. E na verdade venderam o José para esse o chefe da guarda. A história começa a complicar mais ainda. Se José achasse que o buraco estava ruim, afundou mais ainda. E aí o que aconteceu? Ele começou a trabalhar lá dentro do chefe de segurança. A Bíblia diz que ele era bonito, um menino, talvez bonito igual esse rapaz que vieram aqui. Tem muito menino bonito aí, ó, mesmo com os cabelão grande, barba, tudo, mas era um menino de boa aparência. E aí ele começou a trabalhar intensamente. Aí a mulher do chefe de segurança começou a se engraçar com ele, a mulher do Potifar. Lá vem outra bordoada na vida de José, outro buraco para José. Porque José, ele não se corrompeu diante daquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E aí o que aconteceu? A mulher ficou em cima dele. Ficou em cima dele, ele não queria. Até que ela chegou a agarrar ele. Ele falou, eu não posso. O meu chefe, aquela pessoa que confiou em mim, me deu tudo aqui para me cuidar. E eu não vou frustrar os desígnios de Deus na minha vida. E a Bíblia diz que José saiu correndo. A mulher conseguiu segurar a túnica dele. E aí aquela mulher ficou nervosa. Eu não sei, né? Aquela mulher ela ficou muito nervosa porque o José não deu bola para ela. Não sei se alguma mulher fica nervosa quando aquela pessoa que ela quer não dá bola para ela. Eu acho que isso não acontece, deve ser só lá com aquela mulher. Uma mulher contrariada. Né? É só. Aí, o José foi acusado de assédio sexual. Naquela época já tinha. Não tinha delegacia da mulher, mas tinha toda essa situação. Eu estou contando isso por quê? Porque dali, ela falou para o marido dela que o José estava assediando ela. Ele mandou buscar ele onde ele estivesse e jogou ele na prisão de novo. Mais um buraco na vida de José. Mas, conforme a palavra de Deus diz, essa biografia ela se assemelha muito com a figura de Jesus na nossa vida. José, em todo o tempo, ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele queria ir. Nada que acontecesse naquele percurso ia tirar a visão de José, aonde ele queria chegar e aonde o nosso Deus mostrou que iria chegar. E aí o que aconteceu? O José foi para a cadeia. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele usa até os infortúnios da nossa vida para reverter em bênção. Aí a Bíblia diz que lá tinha um padeiro e um copeiro. E aí ia ter uma festa na casa do faraó, que era o chefe do cara da segurança lá, que é o Potifar. E aí eles tinham por hábito, uma vez, mandar liberar um preso. Quem que eles mandaram chamar? José? Não. Mandaram chamar o copeiro. O copeiro saiu da cadeia e foi para a festa. O padeiro eles mandaram matar. Porque tinha que liberar um, mandar matar o outro. E aí José ainda ficou quieto lá. E aí quando o copeiro chegou lá no faraó, o faraó estava em dúvida, porque estava tendo um sonho, não estava sabendo o que acontecia. O copeiro falou ao faraó, lá na cadeia tem um cara que eu fiquei lá um tempo, e aí ele sabe interpretar esses sonhos aí, ó. Ele é sonhador. Quantos de nós talvez já foi chamado de sonhador? Né? Pois tem uma história para contar sobre sonhador. Aí o que acontece? O faraó manda chamar ele, não quero saber se a mulher do outro lá, ele não quis, mas manda chamar ele. E aí a Bíblia diz que está lá o José de novo. Olha só o que Deus faz. Transformou o buraco de José, o segundo, onde ele tinha caído, a uma situação para que Deus pudesse levar ele até onde ele tinha prometido. E aí, o faraó contou o sonho para ele, ele falou assim, tá bom, meditou em Deus e falou assim, ó, o sonho que você está tendo são 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Essas vacas significam as 7 vacas magras que vai haver aqui na terra do Egito 7 anos de fome. Mas as vacas gordas vai haver aqui também primeiro 7 anos de abastança, de muita colheita. E aí José, como um jovem, começou a orientar, começou a ensinar o faraó. Eu queria abrir um parênteses aqui. Quer dizer para os jovens que estão aqui, que não é porque você tem 17, você tem 18, você tem 20 anos, talvez você pense que não tem experiência na vida. Porque o que vem na nossa vida não são as experiências, mas é a maturidade que Deus derrama na nossa vida. Você olha jovens com 14 anos, quando abre a boca, já estão dando testemunho, já estão com palavras nobres na boca. E você vê, me desculpa, eu tenho 55, sei que vou chegar rapidamente. Velho de 70 anos, você não aguenta escutar. Fala muito besteira. Então, idade não é sinônimo de maturidade.
mas o Espírito Santo na nossa vida, a gente deixando Deus agir, aí você vai ser usado por Deus. Então, com a pouca idade que você tem, não feche a sua boca, abra a sua boca. Deus vai encher, Deus vai usar a sua vida. Ele sabe de onde Ele te tirou e aonde Ele quer te levar. Os percalços da vida vão acontecer, mas não desista, siga em frente, amém? E aí diz que o José começou então, com pouca idade, orientar o faraó. Falou: faraó, mas é o seguinte, esses sonhos que nós vamos venir, eu vou falar para você que você tem que fazer o seguinte: esses próximos 7 anos, você colhe muito, e essa terra não vai passar fome. E vou te dizer mais ainda, faraó, esses 7 anos de abastança vai servir para alimentar toda a face da terra. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus usa a nossa vida para alimentar a vida do outro. E eu vou te falar, não é só com comida, com grana, mas você pode dar uma palavra. Você pode ser usado por Deus para falar uma palavra na vida de uma pessoa, e aquilo faz diferença na vida dela. E aí, a palavra de Deus diz que o faraó se maravilhou com aquilo. O que é isso? Esse rapaz aqui, e aí o faraó trouxe ele para dentro, começou a dar funções, dar responsabilidade, começou a dar poder para ele, e começou a passar toda a gestão do reino, do palácio, para a vida de José. José ainda jovem. Agora, uma coisa linda que a gente vê na vida de José é que, com tudo isso que veio caindo nas mãos de José, ele não foi assim, se enchendo de vaidade, de orgulho, de presunção. Porque, novamente, José sabia de onde Deus tinha tirado e para onde Deus ia levá-lo. E José tinha um desígnio para cumprir diante da vontade de Deus, e ele não se furtou desse desígnio. E aí, as promessas na nossa vida vêm, e às vezes você desiste. Na maior dificuldade, na menor dificuldade, você desiste. Eu me lembro uma vez, eu gosto muito de tocar gaita, e eu estava tocando uma gaita, bem lá atrás, eu tinha ainda 20 e poucos anos, 24, eu acho, nos 3 anos de casado, eu sempre gostei de tocar gaita. E aí, a gente ia nos lugares, eu e essa amiga sempre dando testemunho, falando de Jesus, falando do que Deus fez na nossa vida, sobre a história do nosso casamento, que foi um milagre. E aí no final tocava gaita, e um dia um pastor chegou para mim e falou assim: ó, Deus está me falando que você vai tocar essa gaita em muitos lugares do mundo. Aqui não é promessa para a minha vida, mas eu poderia entender aqui de uma dificuldade. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu não desisti. E aí eu fui começando, e Deus foi me levando. Deus me levou em muitos países. Eu falo isso assim, para a glória e honra do Senhor Jesus. A gente vai falando de Jesus, vai dando testemunho, através da Donep, através do Ministério Sal da Terra. Quantos lugares por esse mundo eu já fui, e lá a gente falava do amor de Jesus, podia tocar uma gaita, e toda vez eu lembrava: Deus, o Senhor me revelou isso lá atrás. Eu poderia simplesmente falar: não, isso não é para mim, não tenho condição, como é que eu vou gastar dinheiro de passagem? Mas a gente não precisa se preocupar quando Deus coloca um plano, um projeto na sua vida. Ele é quem vai suprir as nossas necessidades. Talvez dinheiro é a menor coisa diante do plano que Deus tem para nós. Se a gente não colocar os nossos olhos nisso, saber que Deus está no negócio e que Ele vai conduzir a nossa vida. E aí, o que acontece? O José, ele tinha um desígnio na vida dele. Ele entendeu que foi dirigido por Deus para assumir um papel de governador do Egito, o mais alto cargo daquele país ali. Moisés, ele assumiu essa posição. E isso não deixou que José fosse tomado de arrogância, e talvez essa raiz de amargura que eu falei no começo. José, ele não voltou lá: aí, tá vendo? Vocês me jogaram no buraco, olha onde é que eu estou agora. Agora eu estou bem, agora eu vou exterminar com cada um de vocês. Nada disso. José tinha um propósito definido em Deus. Aí eu me lembro de uma experiência que eu passei na minha empresa. Eu tenho uma empresa, já falei para vocês, e eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir de novo. Quem já escutou pode até ter um pouquinho de paciência. Mas essa empresa tem 13 anos. Assim que a gente começou a trabalhar lá, tinha um rapaz, ele trabalhava lá, e eu estou vendo assim, ele galgando uma carreira lá dentro, aonde que ele chegou como trabalhando de auxiliar de limpeza. Hoje ele foi trabalhando. Isso depois ele me contando: gente, eu não sabia disso. Depois ele assumiu lá a chefia da limpeza. Depois surgiu uma vaga de brigadista. Ele
fez o curso, nós pagamos o curso para ele, e ele foi sendo ali um funcionário aplicado e dedicado. Aí um dia desse eu estava lá no escritório, ele bateu na porta, só me podia falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu queria agradecer ao senhor que eu estou indo embora hoje. Eu falei, está indo embora? Um cara que ensinou, você chegava, ele te ajudava, ele pegava as coisas no carro, ele voltava, tinha um negócio estragado, ele subia, arrumava. Aqui ele faz tudo, chega antes e sai depois. E ele falou, então eu estou indo embora, mas antes eu queria falar com o senhor. Eu falei, o que é? Ele falou, não, porque eu morava lá no Recanto das Emas, eu catava lixo na rua, e fiquei sabendo dessa vaga que tinha aqui, na Feira dos Goianos, para mim trabalhar na limpeza. E ele veio trabalhar na limpeza. Mas ele não enxergou que ele ia ser um faxineiro ali. Talvez as pessoas iam olhar ele com desprezo. Eu acho que ele tinha na mente dele onde ele queria chegar, como é que ele queria fazer. E aí ele falou assim, então hoje eu quero agradecer ao senhor, porque eu tive a oportunidade aqui. Hoje eu tenho um curso de brigadista, estou falando para o senhor que eu estou saindo daqui, que eu estou indo trabalhar no Ministério da Educação. Eu vou trabalhar lá. E aquele dom mudou a vida dele. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um carrinho que eu empurrava os papelão no meio da rua. Agora, se eu pôr lá fora, tem um golzinho meu branco. Eu saio final de semana, levo minha família, vou fazer como, vou passear. Meus irmãos, aquilo ali tocou de uma maneira tão forte no meu coração, porque depois Deus começou a falar no meu coração, porque a gente quer mudar o mundo, e a gente não consegue mudar. Mas quem está à nossa volta, a gente pode mudar. Às vezes você não consegue, você não vai conseguir mudar o mundo. Mas o mundo daquele rapaz, eu consegui ser instrumento de Deus para mudar. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente está querendo obras tão grandiosas, quer coisas tão mirabolantes. E talvez Deus pode fazer na nossa vida, mas Ele quer começar pelas pequenas coisas, pelos princípios, né? A gente vê o jovem não nasceu já adulto, ele vem traçando uma caminhada, uma trajetória que Deus tem para cada um de nós. Então, se você não pode mudar o mundo, pense de alguma forma, mudar o mundo de alguém que está ao seu redor. Talvez não custa nada, talvez você dá uma atenção, trazer aquela pessoa do lado de você ali e fazer, não, eu vou ser agente de Deus, de transformação na vida desse homem ou dessa mulher. Você vai ver que isso vai encher tanto o seu coração de alegria, que você vai querer fazer isso mais vezes, amém? E aí José, ele não usurpou aquele cargo de governador, porque eu acho que na cabeça dele, acho que eu tenho certeza, ele sabia de onde ele tinha saído, aonde ele teria que chegar e qual seria o seu papel ali como governador. E aí eu já estou concluindo, e José foi então o governador, o faraó deu todos os poderes para ele poderia subjugar as pessoas ali, talvez ali do próprio reino, então a família. Só que José, ele não escolheu os bens, ele não escolheu juntar para si, ele fez uma conta na cabeça dele, diante de tudo que Deus fez para ele escolheu família. Eu acho que no fundo José também sabia o que ia acontecer para frente, porque Deus ia revelando para ele através dos sonhos. E aí a Bíblia diz que realmente vieram esses anos de fome, depois dos 7 anos de abastança. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, mas José não deixou que aquela raiz de amargura crescesse, brotasse de uma maneira gigante no seu coração. O que aconteceu? Aí, aqueles irmãos foram lá no Egito para buscar comida, que havia acabado a comida no restante da terra. Incrível isso. E aí, lá em Gênesis 45, os primeiros 2 versículos, se você puder abrir, se não puder também, eu vou ler aqui, são 2 versículos apenas, e lá diz que quando José viu que os seus irmãos vinham para pedir comida, o José já sabia que todos aqueles eram irmãos deles. Deus já tinha colocado no coração dele. E aí Deus começou a trabalhar na vida de José, relevar tudo aquilo que os irmãos dele fizeram, porque José naquele momento podia suscitar uma ira na vida de José, e assim, agora é minha vez de pegar todos eles juntos, vou exterminá-los todos. Mas não foi assim. No coração daquele que ama a Deus, daquele que cumpre os desígnios e os propósitos de Deus, a conversa é outra. E aí diz assim, em Gênesis 45, 1 e 2: a essa altura, José
já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam. O que José fez? Quando os irmãos chegaram, ele estava tão assim, cheio de Deus naquele momento, que ele falou assim: olha, todo mundo pode sair daqui. Ele evacuou o palácio, limpou todo mundo. Eu quero ter um tempo com esses homens aqui agora. Fica só esses rapazes aqui agora e sai todo mundo. A Bíblia diz que assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E aí José pediu para todo mundo sair, mas ele estava tão emocionado de ver os seus irmãos, que ele começou a chorar, mas ele chorou tão alto que o governador, o faraó, ouviu o choro de José. E aquilo que ele não queria que as pessoas vissem, as pessoas ouviram. Porque o José, no momento em que ele viu aqueles irmãos, ele foi tomado por um amor, por uma misericórdia tão grande, porque ele escolheu família, ele não escolheu vingança, ele não escolheu arrebentar com todo mundo, ele escolheu família. Ele viu ali uma oportunidade de ter sua família de volta. E aí a gente pode lembrar da vida de Abraão, quando Deus chamou Abraão e falou: Abraão, está vendo essas estrelas aqui? Eu vou fazer você pai de muitas nações. Em ti, Abraão, vai ser bendito todas as famílias da terra. Deus não falou para Abraão que eu vou deixar muito gado, muita terra, mas é família. E de novo, José, a história se repete, ele optou por família. Aí o que diz aqui? José não pôde se conter. O que é conter? É prender. José, talvez naquele momento, naqueles anos que se passaram, ele estava angustiado, porque na verdade ele queria expressar para os seus irmãos, através de palavras, olhando no olho deles, que José não tinha nenhuma mágoa daqueles irmãos. E aí Deus começou a trabalhar, inclusive na vida daqueles irmãos que estavam ali. E aí a Bíblia diz que José, lá como governador, e possivelmente com aquelas roupas de governador, e aí ele se revelou aos irmãos dele. E aí os irmãos dele ficaram assustados e começaram a conversar um com o outro. Falou: agora ele vai matar a gente, agora chegou o momento. Porque os irmãos dele se maravilharam, mas se assustaram ao mesmo tempo. José falou: negativo, pode ficar todo mundo aí. Deus mandou que eu viesse aqui para cuidar de vocês. E olha só, agora volta a nossa história lá no começo. Quando José foi colocado na cisterna, quando José foi colocado na cadeia, ele tinha um senso de propósito muito grande, porque Deus falou para ele: vou te tirar daqui e vou te levar ali. E aí sabe o que José falou para os irmãos dele? Eu já estou concluindo. Está lá no capítulo, você vê? Só um momentinho, porque a história é muito grande, e eu estou tentando assim, ser assim, bem sucinto, para que a gente grave algumas coisas. Essa história de José, talvez seria tema para muitas lições aqui, muitos dias, muitas rodas de conversa, mas eu estou tentando simplificar aqui, mas para que Deus possa nessa manhã colocar alguma coisa no nosso coração. Se a gente sair daqui com algo da vida de José para a nossa vida, eu tenho certeza que vai ser muito diferente. E aí diz aqui, olha, lá no capítulo aqui, ó, 45. Aí o José fala assim, os irmãos tudo com medo de ser morto ali, de José arrancar a espada, mandar os soldados matar todo mundo. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair todo mundo de diante de mim. E não havia homem algum com ele. E quando José se deu a conhecer os seus irmãos, ele chorou em alta voz, e os egípcios e a casa do faraó ouviu. Agora José disse aos seus irmãos, falou assim: ó, aproximai-vos de mim. Pode vir aqui, não fica com medo não. Vem aqui, aproximai-vos de mim, e eu rogo-vos. E eles vieram perto de José, o céu tremendo, igual vara verde. E ele falou assim: ó, eu sou José, o vosso irmão, aquele a quem vocês venderam para o Egito. Agora, vocês
não fica triste não, nem ireis convosco mesmo. Sabe por quê? Porque por vocês terem me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós. O fato de vocês terem me vendido, foi Deus que usou a vida de vocês para me mandar na frente, porque agora eu estou aqui para poder abençoar vocês. E por esses 2 anos de fome que teve na terra, e ainda há 5 anos, os quais não haverá cultivo, Deus me enviou adiante de vós para preservar vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, o Todo-Poderoso. Ele me fez pai de Faraó, muito mais novo que Faraó. Deus faz isso, usa às vezes um jovem para ser o pai. Me fez pai de Faraó, o Senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Então Deus cumpriu o propósito da vida de José, nem por isso ele quis matar seus irmãos. E aí eu quero falar nessa manhã, já encerrando, sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus na nossa vida, a gente acha que é muito difícil, as pessoas nos atacam, as pessoas nos afetam, mas a gente tem que ter em Deus essa disposição de perdoar e de amar. Aí eu quero terminar com uma experiência que eu estou vivendo. Talvez muitos aqui, aqueles mais próximos, aqueles mais íntimos, sabem do que a gente tem vivido como empresa. E existe uma pessoa que tem assim nos afrontado quase que todo dia, quase que sempre, e tem transtornado a nossa vida, tem nos acusado, tem nos ameaçado, tem nos agredido fisicamente. E eu tenho feito uma oração todos os dias na minha vida: Deus, não deixa esse sentimento de revolta, de ira, de mágoa, de tristeza tomar conta da minha vida. E aí Deus vai colocando no meu coração todos os dias. Meu filho está aqui, minha esposa está aqui, minha nora, gente que me acompanha toda hora, que está comigo em tudo que eu faço. E tem sido muito difícil. E às vezes eu não vou negar para os irmãos, não, mas isso tem sido muito duro, porque quando vem sobre mim, está tudo certo, eu seguro a onda. Mas quando vai para cima da minha esposa, vai para cima do meu filho, minha nora, não tem filtro, não tem nada. E nessa manhã eu estou abrindo isso aqui com vocês, porque essa história de José me comoveu muito. E eu quero falar aqui, porque às vezes eu sei que ele não está ouvindo, mas eu quero falar porque a Bíblia fala para a gente falar com a boca e confessar com o coração. É aqui que você está filmando, né? Eu quero falar que eu perdoo. Eu te perdoo, porque nada que você fizer vai afastar o amor de Deus na minha vida. Quero declarar em Deus aqui o meu perdão, porque eu não vou deixar na minha vida que isso tome conta de mim, que essa ira, que essa mágoa, porque a gente como homem, como carne, a gente é muito ruim. Esses dias eu estava lá no plano, a Samira lá no escritório, quando ela desceu para resolver o problema, ela foi achingalhada, foi tudo. E aí me ligaram. Eu quero dizer para os irmãos, confessar para vocês, subiu uma ira tão grande que veio no meu pé assim, veio esquentando, eu entrei no carro e falei, agora vou acabar com tudo. Sabe o que aconteceu? Nosso Deus é Pai, Ele não é só o que está do nosso lado, Ele está em nós, conforme nós falamos aqui semana passada. Deus, Ele habita em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eu estava na IPTG ali, o Espírito Santo começou a falar comigo: deixei, pode ter sido traumado, deixa de ser burro, não faz isso, não faz isso. Eu que comecei, eu que vou terminar essa história. Por mais que você queira fazer uma coisa agora, você vai estragar com tudo, e é difícil. E o perdão não é a gente que quer, não, Deus que toca o nosso coração. Então eu quero dizer nessa manhã que eu perdoo a vida desse homem, e estou orando pela vida dele. Ele é meu irmão, só que ele não está sabendo ainda. Eu estou pedindo a Deus, clamando pelas madrugadas, para que Deus toque no coração desse homem, para que ele possa viver em plenitude. E eu quero dizer novamente, eu perdoo esse homem. Aí eu quero dizer o seguinte, que
O perdão, eu libero ele, mas também estou livre. E o perdão para a nossa vida é isso. Mais do que você liberar o outro, é você fazer a limpeza. Eu quero dizer nessa manhã, você me desculpa, mas o meu corpo e o seu corpo não é lixeira, não é caminhão de lixo, não é contêiner de lixo. Você não pode deixar esses sentimentos tomar conta da sua vida. Talvez está aqui agora a oportunidade de você dar um limpa na sua vida. Faz uma faxina na sua vida. Essas coisas não vão te jogar para frente. Essas coisas não vão te deixar livre para você atingir a plenitude em Deus. E nessa manhã eu quero fazer mais uma pergunta, quero concluir agora. Quantos Josés de Deus nós temos nessa manhã aqui? Homem ou mulher? Nós já conhecemos o Deus de José, mas quantos Josés de Deus estão dispostos a cumprir o propósito de Deus, ainda que tenham que ter prejuízo na sua vida, ainda que não vão ter que conquistar tudo que você pensa que vai conquistar, mas Deus nessa manhã está te dizendo: eu sou capaz de fazer muito mais na sua vida. Tem um propósito, tem um desígnio. Ele não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou. E eu não sei, talvez, conforme eu falei no começo, não sei o que vai no seu coração, o que está entupindo você, o que está deixando você sem respirar perfeitamente. Que Deus nessa manhã possa tocar no nosso coração, fazer com que a gente libere. Olha, uma coisa muito interessante que aconteceu aqui, são muitos detalhes da vida, no testemunho de José. Quando José estava aqui com seus irmãos, que ele chamou o pessoal para frente, sabe o que aconteceu? O José começou a tirar a roupa de governador, começou a ser vestido do jeito que estavam aqueles homens, que a Bíblia diz que ele deu uma roupa para cada. Como que ele vai pensar nisso? Ele deu uma roupa para cada irmão dele. Falou assim: nós somos iguais aqui agora, nós somos irmãos. Esse cargo de governador que você está vendo não subiu no meu coração, não. Eu estou aqui para salvar vocês da comida. Sabe o que aconteceu? Ele pegou e serviu um almoço para aqueles irmãos dele. Depois daquilo ele serviu um almoço. Sabe quando acontece quando você perdoa? Você esquece tudo para trás. Sabe o que José falou? Ele falou assim: agora vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Como é que está papai? Traz ele para cá, eu quero ajudar ele. Não é só você, não, é todo mundo. José foi colocado diante de Deus para ser a resposta na vida daqueles homens, na vida daquele povo, na vida do faraó, na vida daquele rei. E Deus está falando a mesma coisa para você. Não adianta você pensar que está tudo acabado, não. Esse buraco que você está aí é um degrau para Deus te jogar lá para frente. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa manhã. Eu estou muito feliz assim, daquilo que, não pelo que Deus ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. E a palavra de Deus diz que de nenhum modo Ele lança fora um coração quebrantado na sua presença. Amém? Então eu quero nessa manhã que você faça essa limpeza aí que nós estamos propondo aqui. Eu tenho feito isso na minha vida. Todo dia eu tenho que varrer uma sujeirinha, todo dia eu tenho que tirar uma grama, uma erva daninha, mas Deus vai nos conduzindo. A Bíblia diz que Ele vai levando a nossa vida igual o dia lá fora. Começa escuro, mas aquilo vai brilhando até ser dia perfeito. Ele tem um propósito na nossa vida. Amém? Que a gente não desista, que a gente não entregue os pontos. Ao sinal de qualquer obstáculo, a gente quer parar, jogar tudo para o alto, desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir de ter uma vida em família. Que cada um de nós pode fazer? A Bíblia diz que eu darei ao Senhor em função de todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. Que Deus possa tocar no seu coração nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. Deus, muito obrigado pela sua graça, sua misericórdia. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem se proposto a fazer na nossa vida. Deus, o Senhor tem, toda hora o Senhor tem palavras de vida para a nossa vida. O Senhor tem propostas novas, projetos novos, sonhos novos, em nome de Jesus. Que nem eu, nenhum dos meus irmãos aqui possa, meu Pai, desistir da vida. Ó Deus, ao sinal de qualquer obstáculo, que a gente possa seguir em frente, entender, ó Deus, ter convicção no nosso coração de que aquilo é mais um passo para que o Senhor nos leve ao que o Senhor quer chegar conosco, em nome de Jesus, ó Deus. Derrama agora em nome de Jesus o perdão do Senhor sobre cada um aqui.
libera perdão na vida das pessoas. Ó Deus, o perdão ele nos aprisiona, ele faz com que a gente se adoeça, ó Deus. Mas quando a gente libera o perdão, o Senhor tem muito mais para a nossa vida. A saúde de Cristo é sobre nós. Sua palavra diz, ó Deus, que a bondade e a misericórdia certamente vão seguir a nossa vida, vão correr atrás de nós, a partir do momento que a gente coloca o nosso coração na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados. Você que assim, entendeu essa palavra, quantos aqui entendem que precisam liberar perdão, precisam buscar de Deus? Às vezes você fala, não estou dando conta, é muito difícil, essa pessoa fez isso comigo, fez aquilo. Mas quantos entendem que precisam de liberar perdão na vida dos outros? Não quero saber quem é, não quero saber, mas eu quero te perguntar nessa manhã, quantos aqui, levante sua mão, só para a gente poder orar. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó, um ao outro ajudou. Às vezes você não está dando conta, nós vamos orar junto, nós vamos buscar. O Espírito Santo de Deus é um só nesse lugar, é a unidade que vai fazer a gente buscar a Deus, no sentido de buscar os sonhos, as revelações, aquilo que tem nos afligido. Nós temos que buscar de Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Eu quero te agradecer agora pela sinceridade, a singeleza de coração de cada um aqui, Deus. Nós estamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, ó Deus, e às vezes a gente pode estar orando nessa manhã, dizendo que realmente a gente não dá conta, realmente a gente não dá. Mas quando o seu Espírito habita em nós, quando Cristo, ó Deus, que em nós é a esperança da glória, a gente pode muito mais do que a gente imagina. Então eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, derrama sobre a vida desses meus irmãos aqui, os que levantaram a mão, ó Deus, um poder sobrenatural, um poder inexplicável, ó Deus, algo assim improvável na vida deles, que eles possam ser cheios do poder de Deus nessa manhã, cheios da autoridade do Senhor, para olhar para os seus irmãos, para olhar para aquela pessoa que talvez elas estão se sentindo muito magoadas, muito afetadas, e o Senhor então derrama, Deus, no nosso coração agora o perdão do Senhor. Lava a nossa vida, lava o nosso corpo, a nossa vida, Deus. Derrama nessa manhã perdão genuíno, Deus. E como José, nós não vamos mais, ó Deus, cobrar, não vamos mais lembrar disso, porque José, quando ele perdoou seus irmãos, ele foi conversar sobre coisas nobres. E é isso que eu quero declarar para os meus irmãos, que o Senhor enche, ó Deus, de sabedoria, de assuntos nobres, de projetos nobres, de conversas, ó Deus, que vão acrescentar na vida do outro. E o seu perdão, ó Deus, nós declaramos agora na nossa vida e na vida de cada um aqui agora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Da nossa insegurança, das expectativas frustradas, e cada um tem um buraco para enfrentar. Cada um tem, eu tenho os meus. E teve um momento que a nossa casa estava num buraco muito profundo. Foi quando Deus levou o Almir a comprar um instrumento. E ele quis comprar um instrumento grande, mas o Espírito Santo de Deus falou, essa gaitinha, bem pequenininha que você vai comprar. E o Espírito Santo ministrou na vida dele, que às vezes o buraco é tão fundo, é tão grande, e a gente sente tão pequenininho. E aí Deus deu a ele um cântico que ele ia ministrar com essa gaita tão pequenininha. Mostra aí, amor, a gaita. E às vezes a gente sente desse tamanhozinho, tamanho o buraco que a gente se encontra. Mas eu quero declarar nessa manhã que basta o sopro do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você, mesmo se sentindo pequenininho como a gaita, você vai produzir um som lindo e maravilhoso vindo lá do trono de Deus. Então, em nome de Jesus, que você lembre essa semana que Deus quer soprar um novo cântico na sua vida. Deus quer te lembrar que Ele tem um propósito, e o lugar não é o fim, é só o meio para onde Ele quer te levar. Em nome de Jesus, o cântico que Deus deu para me cantar com essa gaita é que grandioso és tu, grandioso é Deus, e nada vai te separar do amor de Deus.
E você não vai permanecer nesse lugar, porque o caminho e a trajetória de Deus para a sua vida é a maturidade em Deus. Em nome de Jesus, grandioso é Deus na sua vida, amém? Graças a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar e encerrar esse momento. Depois o Jefferson está com a palavra. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui, porque foi o seu Espírito Santo, Deus, a doce presença do Senhor que nos atraiu nesse lugar. Nós declaramos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada um aqui, o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós nessa semana e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.